boa tarde, boa noite a todos e todas. Esse é mais um vídeo da série Temas de Macroeconomia Moderna, onde nós conversamos com os autores dos artigos presentes no último livro da Associação Keynesiana Brasileira, Macroeconomia Moderna, Lições de Keynes para Economias em Desenvolvimento, organizado pelas professoras Carmen Feijó, da Universidade Federal Fluminense, e Eliane Araújo, da Universidade Estadual de Maringá. Hoje eu estou aqui com o André Nassif, professor da Universidade Federal Fluminense, que é autor do capítulo Política Industrial e Desenvolvimento Econômico, Teoria e Propostas para o Brasil na Era da Economia Digital. André, muito obrigada por ter aceitado o convite. Nada, é um prazer estar falando sobre esse tema importante, também divulgando o livro Macroeconomia Moderna, que foi organizado pela professora Carmen Feijó. Eliane Araújo. Sim. Você podia, primeiramente, fazer um apanhado geral das ideias do capítulo, antes da gente entrar nas perguntas mais específicas? Então, o tema é sobre política industrial. Política industrial tem várias definições, mas eu costumo conceituá-la como um conjunto de intervenções do governo mediante diversos mecanismos de estímulos econômicos, seja por tarifação, subsídios creditícios, subsídio a PIB, investimentos em infraestrutura, investimento em educação. Portanto, é um conjunto bem amplo de políticas voltadas para promover o aumento da produtividade de forma sustentável e fazer com que países, digamos, entre aspas, subdesenvolvidos, entre aspas, porque essa terminologia até caiu em desuso, recentemente, as instituições multilaterais passaram a taxar os países, inclusive os países pobres, países em desenvolvimento, países emergentes, enfim. Então, de fazer com que países subdesenvolvidos consigam atingir níveis de renda per capita, níveis de produtividade e de bem-estar similares à média dos observados nos países ricos. Portanto, política industrial implica que o reconhecimento de que políticas de laissez-faire, de plano doméstico, de adesão incondicional a práticas de livre comércio no plano internacional são insuficientes, ou seja, serão incapazes de promover o desenvolvimento. Só um complemento, que normalmente a discussão teórica também das experiências de política industrial, políticas industriais comparadas, elas quase sempre são direcionadas ou endereçadas às práticas observadas nos países em desenvolvimento, que estão em processo de desenvolvimento, ou os países que há algumas décadas atrás eram considerados em desenvolvimento, como o caso da Coreia do Sul, que conseguiram ser exitosos no processo de catch-up. Então, tudo parece, a literatura parece dar a impressão de que a política industrial, então, é só interessada para países em desenvolvimento. Na verdade, não, porque quando você observa, mesmo atualmente, a prática atual, você observa com muita clareza evidências notórias de que países desenvolvidos, ou seja, os países centrais, também estão colocando em prática políticas industriais. Isso ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, isso ocorre na Europa, ou seja, tem vários casos na Alemanha, no Reino Unido, a França, são 3 países desenvolvidos que têm colocado em práticas projetos de visão de futuro muito claros. E esses projetos, claro que estão dando ênfase às
tecnologias disruptivas, né, associadas à economia digital. Indo então para as nossas perguntas mais específicas, começando pela questão do desenvolvimento que você trata no capítulo, tem uma parte do texto que você diz que o que é desenvolvimento econômico é um fato pacífico entre os economistas, mas que o problema ele está em como um país pode superar a condição de país pobre para entrar no seleto grupo dos países ricos. A gente sabe que existem duas abordagens gerais de desenvolvimento, a neoclássica e a estruturalista, né, e que ambas encaram a trajetória do desenvolvimento econômico de formas diferentes. Você poderia falar, então, um pouco sobre esse problema de como superar a condição de país pobre, seguindo essas duas abordagens e dizendo as diferenças de interpretação entre elas, e nos dizendo como você acha que o desenvolvimento econômico pode ser entendido? Então, na verdade, eu acho que logo as sessões iniciais, né, do capítulo, é um capítulo extenso, né, ele começa com, acho que as sessões iniciais são fatos estilizados, né, sobre desenvolvimento econômico. Fatos estilizados são regularidades empíricas, né, que são tão regulares, né, observadas empiricamente, que acabam se transformando em hipóteses, né, teóricas bastante sólidas. Uma delas, né, eu começo, que é a mais replicada na literatura sobre desenvolvimento, está ligado aos desenvolvimentistas clássicos, né, postula que o desenvolvimento é um processo mediante o qual, né, os recursos produtivos, notadamente mão de obra, né, são deslocados do setor de baixa produtividade, que é um país atrasado, que depende basicamente da agricultura, mas a agricultura é incapaz de absorver, né, o excedente de mão de obra que vai sendo gerado, né, à medida que se processa a taxa de crescimento da população. Então, o desenvolvimento nada mais é do que um processo em que esses recursos são deslocados desse setor de baixa produtividade, setor atrasado, né, e vão, né, em direção ao setor de alta produtividade. De alta produtividade, basicamente, é a indústria de transformação, hoje, né, acoplada também aos segmentos high-tech do setor de serviços. Então, na medida em que esses recursos saem do setor de baixa e de alta, como o setor de alta produtividade, produção e indústria, que está sujeito a retornos crescentes, de escala estáticos e dinâmicos, né, tem maior nível de produtividade, quando esse processo de absorção de recursos baixa vai para o de alta, a taxa de crescimento, né, da produtividade média agregada tende a decolar e a se sustentar ao longo do tempo. Então, esse é um processo. Agora, o último fato estilizado é que talvez o argumento teórico, né, mais importante para a justificativa, né, da prática de políticas voltada para o desenvolvimento é que não há experiência nenhuma de país que tenha conseguido isso, desde a Inglaterra, né, sem, né, ter previamente, né, combinado, né, intervenções eficazes, né, do governo, né, nos mercados. E aí, voltando agora, respondendo assim, mais precisamente a sua pergunta, né, a gente poderia distinguir, né, as duas correntes amplas, né, que discutem essa questão. Na primeira, que eu chamaria de liberal neoclássico, e a segunda, que seria estruturalista de desenvolvimento. A primeira, a liberal neoclássica, né, ela parte, em princípio, né, da hipótese de que a melhor política industrial é não haver política industrial. E por quê? Porque a melhor política é deixar os mercados funcionem sob condições de laissez-faire, ou próximo a laissez-faire, doméstico, e no plano internacional, adesão quase que incondicional à prática de livre comércio. Então, essa corrente, né, sustenta que se todos os países, né, seguirem, né, essa toada, né, todos eles ganhariam, né, não só no curto, como no longo prazo. Então, tem toda uma teoria que está muito, em geral, assentada, né, desdobrada da teoria geral Walrasiana, que vai, digamos, que vai
elaborar, né, diversas conclusões a partir dessa visão geral. Já a corrente estruturalista, né, digamos, rejeita essa hipótese, rejeita essa tese, e ela é exatamente estruturalista, porque ela sustenta que a estrutura produtiva de uma economia importa. Então, não é um país que se especializa, por exemplo, na produção de primários ou commodities, ou mesmo commodities industrializadas no traz, né? Eles podem até obter ganhos, né, de curto prazo, por exemplo, importando, né, bens industrializados, especial bens de consumo a preços mais baixos, né, mas dinamicamente, né, a economia no longo prazo realmente o padrão de desenvolvimento é afetado. Por quê? Porque a estrutura industrial importa. É diferente um país que consegue se industrializar, consegue diversificar sua indústria, né? Não só porque a indústria, e mais agora no segmento high-tech, são os principais canais geradores e difusores dessa tecnologia. Um todo, e por causa, vamos chamar assim, são sujeitos a retorno crescente de escala, quando a escala, né, da indústria aumenta, né, os custos caem, e na medida em que ela gera, né, progresso tecnológico, o efeito cumulativo do progresso técnico no tempo, né, acaba fazendo com que a capacidade, né, de empresas que têm, em países que conseguiram diversificar seu setor industrial, a capacidade dessas empresas de criarem inovações é muito maior do que, né, no caso de países que ficaram atrasados. Basicamente, eu diria que essa é a principal diferença. Já em relação à política industrial, que é o outro ponto principal do capítulo, né, você diz que, a grosso modo, existem 3 argumentos teóricos principais que amparam a adoção de políticas industriais, né, com o objetivo de fazer esse catching up. Né? Quais seriam, então, esses 3 argumentos e em qual deles que você se apoia teoricamente para escrever o capítulo? Então, quando você faz um estudo assim, mais acadêmico, né, dos argumentos em prol de políticas governamentais, ou se quiser, os argumentos favoráveis à política industrial, né, você vai ter vários. Né? Por exemplo, até você tem o chamado argumento da indústria senil, que é a ideia de que o progresso técnico, na medida que ele se processa, né, via destruição criativa schumpeteriana, acaba fazendo com que setores tradicionais, né, possam perder condições de vantagem comparativa e, às vezes, existe até um argumento, né, de que caberia o governo transitoriamente dar algum suporte para esses setores senis, né, conseguirem, né, sobreviver. Bom, mas esse não é o mais importante, né, nem é o que é mais importante. Então, o que eu fiz, né, nesse capítulo foi resumir, grosso modo, né, os 3 argumentos amplos, né, em favor de políticas sociais. E é interessante que o primeiro deles é o argumento neoclássico, liberal neoclássico. E aí poderia haver uma contradição. Né? Ora, mas se os neoclássicos liberais defendem políticas de laissez-faire, né, então como eles podem ter algum argumento favorável? Bom, a ideia, né, na verdade, a justificativa é que, de fato, né, os neoclássicos constroem uma teoria baseada, como eu disse, né, nos modelos geral, né, e walrasiano, e estendem isso para as teorias de comércio internacional. Então, a ideia básica é que, bom, o melhor resultado, né, seria aquele propiciado pelas condições ideais de livre funcionamento dos mercados. Ou seja, e essas situações, esse resultado ideal seria basicamente decorrente da hipótese de que todos os setores funcionassem, né, em condições de concorrência perfeita. Isso não só no mercado de bens, como também no mercado de fatores de produção. Ora, se o mundo econômico, vamos pensar assim, se a economia mundial fosse assim caracterizada, eu teria basicamente o melhor resultado em termos de bem-estar, ou seja, chegaria, né, no ótimo social,
consoante, compatível com o equilíbrio de Pareto, de tal sorte que não seria, né, recomendável nenhuma intervenção, porque se o governo interviesse para melhorar a situação de um indivíduo, ele só conseguiria piorando de um outro, demais. Enfim, só que os neoclássicos, porém, eles não são ingênuos a ponto de acreditarem que, de fato, o mundo concreto segue as condições do ótimo social, de concorrência perfeita dos mercados. Então, eles admitem, portanto, que os mercados falham. Como os mercados falham, né, o primeiro argumento, então, para a política industrial é neoclássico, né, que seria o argumento das falhas de mercado, ou seja, não, admitem-se intervenções do governo, mas, porém, só para corrigir falhas de mercado. O problema é que, né, como? Então, veja que o instrumento de intervenção seria de tal sorte a fazer com que o governo corrija essa falha. Corrigindo como? De tentar, né, conformar de novo a economia em direção, né, ao ótimo ideal, ao ótimo de Pareto, ao ótimo social. Enfim, então é justamente por isso que os mecanismos de intervenção são muito pontuais e, mais do que isso, os neoclássicos colocam tal camisa de força, né, para o uso de instrumentos mais eficazes, vamos dizer assim, que seriam recomendados pelos cientistas, que eles acabam limitando a política industrial a apenas instrumentos de cunho horizontal, ou seja, investimentos que tendam a beneficiar a economia como um todo e não um setor ou outro setor em particular. Então, seria investimentos em educação, em infraestrutura, etc, etc. E mais do que isso. E por que isso? Por que eles têm restrição aos instrumentos verticais? Porque eles vão argumentar que para que o instrumento de política industrial baseado no argumento da falha de mercado seja bem sucedido, é preciso que o governo tenha informação suficiente de onde vem a origem da falha. Então, por exemplo, suponha que a falha de mercado seja originada no mercado doméstico, né? Digamos que, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de calçados, né? Calçados populares, chamar assim, e que as exportações sofrem uma queda contínua, o governo não sabe a razão por que. Ele vai investigar e ele supõe que seja porque o Brasil esteja sofrendo um dumping do país asiático. Ah, bom, se o governo, então, faz uma tarifa anti-dumping para corrigir essa falha, e se, na verdade, a identificação dessa falha foi equivocada, não. A razão por que as exportações de calçados caíram não foi por causa de dumping, mas porque os trabalhadores que operam ali estão conseguindo salários reais maiores do que a produtividade. Então, a falha, então, real foi originada no mercado doméstico, mas o governo de comércio e não instrumento para, né, para corrigir a eventual falha de mercado, um instrumento equivocado, de tal sorte que a falha de governo pode superar a falha de mercado. Então, por essa razão, os neoclássicos liberais colocam uma camisa de força para a prática de política, de tal sorte que eles só aceitam, né, políticas horizontais. Ou então, o primeiro argumento da falha de mercado, e os dois últimos argumentos amplos que eu coloco no artigo, são os argumentos aceitos e defendidos pelos estruturalistas desenvolvimentistas. O segundo é o argumento clássico, né, já clássico aqui no sentido tradicional, de proteção de indústrias nascentes. O terceiro, os argumentos dos hiatos ou gaps tecnológicos. Em ambos os casos, o argumento da indústria nascente é um argumento antigo, né, elaborado pelo economista nacional alemão Frederico List, e aceito, inclusive, pelo liberal neoclássico, né, John Stuart Mill, né, que diz o seguinte: olha, se um país, digamos, um país consegue suas empresas a lançarem inovações e colocarem outros países, né, na retaguarda, se você
cria um processo de distanciamento, que é um hiato, um gap tecnológico. Então, nesse caso, né, vale a pena o país atrasado proteger indústrias nascentes, porque, sob prática de livre comércio, o país atrasado dificilmente conseguirá, né, fazer o emparelhamento, o catching up, né, do país mais adiantado. Então, o argumento da proteção da indústria nascente, vamos dizer, é o segundo argumento, mas o primeiro, né, defendido pelos socialistas desenvolvimentistas, apesar da expressão dar a impressão de que é só produzir uma indústria, um conjunto de indústria, na verdade é um argumento em defesa da industrialização, né, como um caminho, né, ou talvez o único caminho pelo qual os países atrasados podem almejar, né, no futuro alcançar status de país adiantado. E o terceiro argumento, né, do gap tecnológico, né, ele pode dar a impressão de que né, o mesmo ou similar. De fato, ele é similar ao argumento da indústria nascente, mas eu diria que o argumento da indústria nascente pressupõe a existência de gap tecnológico. Mas a existência de gap tecnológico não necessariamente pressupõe a defesa do argumento da indústria nascente. Por quê? Porque o argumento do gap tecnológico é mais endereçado a países, como o Brasil, a Argentina, o México, que lá atrás, lá pelos anos 50, começaram, né, a implementar políticas industriais baseadas no argumento da indústria nascente, que eram atrasados, eram países agrários, etc., mas por alguma razão, no meio do caminho, esse meio do caminho do Brasil, desde os anos 80, travaram e entraram num processo de estagnação econômica do qual ainda não saiu. O Brasil entrou num processo de estagnação no início dos anos 80 e ainda não resolveu esse problema. Então, o que ocorre? Esse processo, né, no caso, você pode ter várias razões que explicam. A minha tese é que foram um conjunto de combinações de políticas econômicas, né, equivocadas, ou seja, que não são consistentes para sustentar o desenvolvimento, que levaram a esse processo de estagnação e a gente não conseguiu sair até agora. Então, o argumento do gap é a defesa da política industrial para países em desenvolvimento. Uma corrente mais liberal, né, argumenta, do meu ponto de vista, equivocadamente, que esses países caíram numa armadilha da renda média. Isso não é uma armadilha da renda média. A armadilha foi criada pela própria política econômica. Então, cabe à política econômica desarmar essa armadilha da estagnação, e não a armadilha da renda média, como se tivesse uma espécie de tendência, né, irrefreável de cair nessa armadilha. Não é assim. Enfim, então, no caso, o argumento do gap é o reconhecimento de que países que lá atrás utilizaram o argumento da proteção da indústria nascente, por alguma razão estagnaram, se desindustrializaram, e esse gap tecnológico que estava sendo fechado, né, nesse período de processo de catch-up, no caso do Brasil, entre os anos 50 e o final dos anos 70, estava fechando o gap, se ampliou de novo esse processo de regressão econômica e tecnológica. Então, o argumento do gap é muito propício para esse país de desenvolvimento, que é o caso específico do Brasil. Ele se parece com o argumento da indústria nascente, mas não é exatamente. Sim, e aí a política industrial seria um mecanismo para poder lidar com esse gap, né? E poder não só de lidar, mas um mecanismo para promover a reindustrialização, um mecanismo para retomar, né, o processo de desenvolvimento econômico e retomar a trajetória de catching up, né, que havia sido interrompida. No caso do Brasil, está há 40 anos praticamente. Sim. E aí, na última sessão do livro, você ainda faz uma proposta de política industrial para o Brasil na era da economia digital, né?
Esse livro é do ano passado, de 2019, e nós estamos gravando aqui no início de setembro de 2020. Agora nós estamos num cenário de crise provocado pela pandemia, né, que impõe algumas restrições e particularidades, porque é uma crise diferente de todas as outras crises que o Brasil já enfrentou. E ontem mesmo saiu o resultado do PIB, né, do segundo semestre, que recuou quase 10% em relação ao primeiro trimestre desse ano, mostrando que realmente a economia brasileira está numa situação complicada e preocupante. Você acredita, então, que nesse cenário atual que nós estamos vivendo agora, essa proposta ela ainda se faz mais urgente do que em 2019, quando você fez o livro? Continua, não sei se mais urgente, ela continua urgente. É óbvio que políticas industriais são políticas de longo prazo, são planos, né, são grandes planos. Né, em geral, os países asiáticos fazem políticas industriais e remodelam-as periodicamente, em geral, através de planos quinquenais, para os próximos 5 anos, etc. A China faz isso. Em alguns casos, a Índia faz o plano quinquenal, e em alguns casos, de tempos em tempos, ela faz uma espécie de projeto, o que eu quero ser daqui a 20 anos. Claro que, mais ou menos assim, uma espécie de vislumbramento, isso vai sendo refeito, etc. Enfim. Então, isso envolve planejamento econômico. No caso, da pandemia, é evidente que o Brasil vai precisar, no primeiro momento, criar as condições para a retomada macroeconômica do crescimento. Ou seja, mais preocupações comezinhas de curto prazo do que de longo prazo. Mas as duas pernas, ou as duas áreas, a política industrial e a política macro, não são mutuamente excludentes, muito pelo contrário. Mais ainda, a ideia da transição e dessa decolagem, né, para a chamada quarta revolução industrial emanada, né, das chamadas tecnologias digitais, ou seja, robótica, inteligência artificial, internet das coisas, ou seja, por exemplo, com essa revolução digital, Big Data, etc., internet das coisas implica que muitos bens de consumo vão ser automatizados e vinculados a comandos, né, de internet. Ou seja, você pode estar aqui, posso estar aqui no meu quarto, trabalhando, de repente eu posso dar por aqui, pela internet, comando, né, para a lavadora de roupa que está lá na área de serviço, dar comando para o aspirador de pó fazer a limpeza da casa, e assim será. Então, vejam que a economia digital é uma oportunidade para os países de desenvolvimento inserirem-se, né, ou seja, incorporarem essas tecnologias à indústria. Pode ser uma forma, né, de promover a reindustrialização e a atualização, né, da tecnológica defasada. A Carlota Pérez, uma especialista em novas tecnologias de Cambridge, né, ela sempre enfatiza, né, a questão da windows of opportunity, janelas de oportunidade, que exatamente no limiar dessas grandes transformações radicais contemporâneas é que se abrem, né, janelas de oportunidade para os países, né, que estão muito defasados. Então, evidentemente, né, e é curioso que a emergência dessas novas tecnologias disruptivas ocorreu depois da crise de 2008. Né? Aparentemente, né, apesar da demanda, né, do ritmo de crescimento da demanda global, né, ter sido muito mais lento do que o período pré-crise de 2008. Ou seja, aparentemente, são tecnologias que estão sendo emanadas pelo lado da oferta, né, por conta da competição, da concorrência intercapitalista entre as grandes empresas globais, em geral multinacionais, que estão se adiantando, né, para se reposicionarem, né, nos seus respectivos espaços nacionais e transnacionais. Então, efetivamente, a pandemia, né, vai representar um break, né, no sentido de que a mudança tecnológica ela é contínua, mas ela não é linear. Né? Mas a história não parou. Isso quer dizer o quê? A história não parou porque os países continuam mantendo, né, os seus projetos, em especial os países desenvolvidos, no caso da
Alemanha, da França, da Europa, e também dos Estados Unidos. E a prova cabal disso é que os Estados Unidos estão, né, numa espécie de briga de gato e rato, né, no sentido de quem é que vai comandar a hegemonia tecnológica ao longo desse século, né, com a China. E não vai ser, é claro que em eventual derrota do Trump, vitória do Joe Biden, né, provavelmente essa discussão vai ficar menos, né, digamos assim, menos bélica, entre aspas, né, do que está sobre Trump, mas eu não acredito que vá, né, digamos assim, uma eventual vitória de Biden vai enterrar essa discussão e esse conflito. Então, eu acho que é mandatório que o Brasil coloque, né, na nova agenda industrial, né, essa agenda da economia digital. Agora, não é uma tarefa fácil, não só por causa da defasagem tecnológica nossa, né, das últimas décadas, mas também é uma tarefa que envolve, eventualmente, um conflito. Né? Porque conflito é esse? Ou seja, esses tipos de tecnologias são tecnologias que talvez que mais ainda do que as pregressas são altamente poupadoras de energia. Elas podem gerar, pelo menos no curto e médio prazo, um desemprego estrutural forte. E talvez a gente não sabe qual vai ser a capacidade, digamos assim, schumpeteriana ao longo desse processo de criar, ou seja, no sentido de que elas fazem desaparecer setores, vão ficando velhos, mas qual vai ser a capacidade dessa nova indústria, né, da ruptura que ela vai causar, no sentido de aparecerem setores novos que possam incorporar essa mão de obra que vai sendo liberada. Então, se trata de uma questão conflituosa que os países envolvidos em desenvolvimento vão ter que enfrentar. Né? E a questão é, como é que eu vou fazer? Eu vou fugir? Isso não, porque um país em desenvolvimento, principalmente continental do tamanho do Brasil, que ignorar essas transformações, né? Países que ignorarem essas transformações vão ficar fora, né? Digamos assim, do jogo competitivo global. Então, cabe exatamente aos governos tentarem equacionar essa questão de forma a minimizar os impactos sociais que elas possam causar. É óbvio que tem uma receita de bolo que é repetida à exaustão, que eu acho que está absolutamente correta, né? Uma forma de minorar isso é fazer investimento em educação, treinamento e educação digital, assim, dos trabalhadores. Sim, de fato se faz necessário um projeto de desenvolvimento que tenha uma preocupação com o desenvolvimento social, né? Porque é uma coisa que você fala no seu livro que eu achei interessante, né? Que você deixa claro que o desenvolvimento econômico por si só não necessariamente reduz as desigualdades, né? Então, são objetivos que têm que caminhar juntos, né? Juntos. Tá bom, então, André, muito obrigada por você ter aceitado gravar aqui com a gente. E eu queria falar para todo mundo procurar o livro, né, Macroeconomia Moderna, que é um manual de macro atualizado, né, que é muito bom e que é bem completo. Né, e vocês conseguem ter acesso ao livro clicando num site que vai estar na descrição do vídeo. E também conhecer o site da Associação Keynesiana Brasileira, que também vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigada, André. Só uma coisinha que eu acho que é importante, né? Porque muitos podem se perguntar, mas o que o tema política industrial está fazendo, né, um artigo numa coletânea intitulada Macroeconomia Moderna, já que política industrial, em geral, ela é discutida do âmbito micro, ela tem mais uma conotação micro, ou, na melhor das hipóteses, mesoeconômica. Ora, mas talvez seja justamente por isso que eu abri uma sessão sobre fatos estilizados sobre desenvolvimento econômico. Por quê? Porque a política industrial tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico. Nesse caso, né, o objetivo que a política industrial
alcançar, né, é um objetivo mais a longo prazo, macro, né, embora ela envolva assuntos, né, que combinam, né, intervenções com harmonização. Sem Mas, falar enfim, que é é isso. importante também a coordenação, que é outra coisa que você fala no livro, a coordenação do regime macro com a política industrial. Né? Isso. Política industrial é preciso que esteja coordenada e harmonizada com a política macro. Sim. Se você concede subsídios, estímulos, você pode fazer a política industrial mais bem desenhada possível. Mas se você fica décadas com taxa de juros tendencialmente muito alta, né, que comprometem a rentabilidade do investimento, taxas de câmbio, né, também tendencialmente, né, apreciada, como era o caso do Brasil, agora parece que é um ponto fora da curva, né, você acaba não colhendo os resultados desses esforços. Mas então tá bom, André. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Então, todos já conhecem, comprem o livro Macroeconomia Moderna, né, organizada pelas professoras Carmen Feijó e Helena Araújo, editora Elsevier, né? Isso. Então, muito Tchau, obrigada Liz. a todos. Obrigada, André. E tchau, tchau.